12 de agosto de 2001, Fortaleza, Ceará. Um grupo de 6 portugueses desembarca na capital cearense. Quando encontram com o conterrâneo Luiz Miguel Militão, os 6 amigos imaginavam que estariam protegidos pelo Patrício e que a viagem seria de diversão e turismo. Mas eles não sabiam que a cova deles já estava cavada e todos seriam enterrados ainda com vida. Confira com o Dr. Carlos de Faria um dos crimes mais bárbaros já praticados no Brasil e que ficou conhecido como a Chacina da Praia do Futuro. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro ali. Se puder, seja membro. Se não puder, tá tudo certo. Se não puder, tá tudo certo, tá, gente? Desde que a gente gosta de todo mundo igual e eu tô tomando um cafezinho pra gente começar lá. Você vem com a gente agora até o final deste caso especial que a gente está gravando aqui para o final do ano de 2024, começo de 2025. Por conta do recesso, mas você pode assistir este programa a hora que você quiser, o ano que você quiser, porque essa história é uma história muito macabra. A gente falou desse caso há algum tempo já, e foi bom ter colocado, porque é uma das histórias mais macabras, eu acho, que do crime brasileiro. É muito macabro, e a gente ia pegar agora no aniversário, porque esse caso fez aniversário, né? Foi em 2001, né? Foi em 2001. A gente ia pegar isso de volta e acabou sendo atropelado aí pelas... Não, mas foi bom porque saíram mais coisas agora, recentes, do autor principal, que inclusive já está em saidinhas. Mas vamos lá, o que você levantou sobre o massacre? Ele é chamado de massacre dos portugueses, é chamado de monstro do Ceará, de monstro de Fortaleza, de monstro da Praia do Futuro. Eu gosto muito dessa ideia do massacre de portugueses em Fortaleza. Bom, na época foi surreal, né? Feito por um português. Bom, por um conterrâneo dos portugueses. Inclusive, isso foi com certeza, isso a gente vai conversar, foi um grande fermento para todo o crime. O fato de ele ser português e convencer os portugueses que eles já até se conheciam. Sim. Na verdade, na época que saiu na censura, na imprensa, agosto de 2001, foi surreal. Parecia uma ficção. Como assim? De repente chega tal, mas a história foi... por que tanta maldade, né? 6 portugueses foram espancados e enterrados vivos na Praia do Futuro, um polo turístico ali de Fortaleza, né? Isso se deu graças ao gajo... O nome dele? Luiz Miguel Militão Guerreiro. Luiz Miguel Militão Guerreiro, que era um português. É ainda, né? É um português, entendeu? Que já estava estabelecido ali em Fortaleza, não é? E criou um atrativo para trazer esses 6 homens portugueses que vieram de Portugal, empresários. Só uma coisa, ele era um jovem à época, né? Ele era jovem. Porque hoje ele tem uns 50 e poucos anos. Sim, ele era jovem. Você 22. vê pela fome, devia ter uns 30 e poucos anos. Acho que menos até, porque se ele tem 51 em 2024, 28. Ele tem a minha idade. Ele tinha 28. Tem 51? Eu tenho 51. Poxa. Faz parte, a gente, graças a Deus. A outra opção é não fazer aniversário, eu prefiro ainda fazer. Então. E aí ele atraiu esses empresários portugueses com promessas, entendeu? Ele utilizou de artimanhas para atrair os caras. Bom, aí existem alguns correlatos, né? Assim, algumas variações. Sim. Que a gente tem que entender também a que ponto a imprensa divulgou mais uma ou outra. A ideia de que que eram empresários que estavam a fim de investir em Fortaleza, da possibilidade ali de, né,
de um investimento e de um ganho, e há outro relato que foi meio que atraídos por um turismo, né? Turismo sexual. Um turismo de cunho sexual que é um pouco ainda comum nas costas do nosso Nordeste, de vários países europeus, como existe aí no mundo todo, né? E que as pessoas vão para isso. E eles vieram. Eu quero até falar o nome deles, porque as vítimas eu acho que têm que ser sempre exaltadas. É o Joaquim Manuel Pestana da Costa, Manuel Joaquim Barros, Joaquim Fernandes Martins, Joaquim Silva Mendes, Antônio Correia Martins e Manuel Martins. Eles são as vítimas desse massacre. Joaquim, Manuel e Antônio... Tem Joaquim, Manuel, tem Antônio, tem Joaquim Manuel, tem Manuel Joaquim. Tem Joaquim Fernandes, Joaquim Antônio Correia e Manuel Martins. Joaquim é um fetiche, né? Português. Você sabe que o meu avô era Joaquim Antônio. Eu acho que o meu bisavô, que o pai da minha avó, era que Joaquim é português, Antônio. ele era... E o irmão dele era Antônio Joaquim. Eu acho que... Sabe porque eu acho que era assim também? Eles tinham uma coisa, né? Ah, mas que nem você tem Ana Maria, Maria Ana... Irmãs. Mariana, Você tem? Tem. Você tem essa... Meu pai era tudo R, Ricardo Roberto Rodrigues. Tem umas coisas assim de... Bom, na minha coisas casa, dos pais. Na minha casa é Carlos, né? né? É Carlos, meu primo é Carlos, eu sou Carlos e minha irmã que isso aí, é de Carla. uma família portuguesa. Então a gente tem essa coisa. Agora, eles vieram, uma coisa que é interessante, uma das vítimas já conhecia o menino aí, o Luiz Miguel Militão. O Luiz Miguel Militão Guerreiro. Porque, pelo que eu estava levantando, ele trabalhava em construção e uma das vítimas tinha já uma casa em Fortaleza. E o Luiz ainda pede para morar durante um tempo na casa deles por conta você também é português, eu sou português, estou começando minha vida no Brasil. Ele permitiu, ele até ajudou esse Luiz a se estabelecer um pouco em Fortaleza. Como eles se conhecem, é um grande mistério que eu acho que ele revela. Esse Luiz Militão, ele escreveu um livro, você viu? Vi. Ele escreve um livro, eu tentei achar esse livro, só que esse livro só vem de Portugal, a 3 euros, eu não consegui comprar para mandar entregar no Brasil, não achei aqui no Brasil. Depois ele escreve um livro, mas eu sempre fico muito receoso de ler um livro escrito por um assassino. Porque ele naturalmente, quando você lê o depoimento de um assassino, ele sempre se exime, até mesmo quando ele confessa a morte, ele se exime de culpa. Ele joga muita culpa para a vítima, eu fui levado a isso. E eu imagino ler um livro dele é como ler o livro do Guilherme de Pádua. Eu gostaria de ler, porque ali devem ter elementos para a gente entender como que se forma essa conexão entre esse homem e esses outros 6 portugueses. Não, e como também se dá, eu acho que para o lado de cá, né? Como se dá, acho que é sempre é uma fala, é sempre uma narrativa, é um relato. É como se dá a cabeça, né, de um assassino, que a gente sempre fala aqui, a cabeça do assassino, como é a mente, como é o raciocínio e por onde vai nesse encadeamento de ideias de se eximir da maior forma possível, se eximir de uma culpa que é por si só uma culpa contundente e, né, escancarada. Sim. Então, como o indivíduo cria artimanhas e por onde ele vai na criação, nos rodopios mentais, não é? Da defesa dele, da justificativa dele. E da motivação. Sim. Porque uma coisa que me chama a atenção nesse caso aqui é que ele não faz... É tão cruel tudo que a gente vai falar um pouco aqui, mas ele não faz sozinho, ele consegue angariar. É aquilo que eu sempre digo assim... Ele arregimenta mais 4. Como consegue? Porque você não vai à rua... vou matar fulano. Então eu vou lá na rua parar uma pessoa assim, escuta, você me ajuda aí a matar? Onde acham? Como conversam? Como se reconhecem? Como têm a coragem de virar para uma outra pessoa e falar, estou a fim de roubar um grupo de portugueses que está chegando aí, quer me ajudar? Agora, só que não vai ser legal deixar eles vivos.
Então vamos matar, mas vamos matar de uma maneira bem maldosa. Bom, aí é que tá. Aí que tá a questão da planificação, como você está falando. Você já entrou nessa história e é fato. A pessoa faz um plano. Quando ela chega a cooptar outros, eles têm um plano. Nunca é uma coisa assim, a gente está aqui para roubar, então mata. Mata aí de qualquer jeito. Ou, e aí? Vai matar de qualquer jeito em qualquer lugar? Não. Sempre tem um plano, né? Onde você vai levar a vítima, você já está pensando em matar ela e você já tem uma ideia de o que você vai fazer com o corpo. Sim. Então, nunca é uma coisa tão espontânea. E quando você falou das pessoas se atraírem, eu acho bem interessante essa ideia que você falou, de atração. Porque você tem que estar num ambiente, seja ele qual for, seja a sala da tua casa ou o botequim da esquina, você tem que estar num ambiente onde esse tipo de assunto vem à baila. E para esse assunto vir à baila, você tem que entender que as pessoas que estão ali, mais ou menos, têm uma familiaridade, né? Uma intimidade com esse tipo de fala. É o reconhecimento de si mesmo no outro? Exatamente. E aí a gente tem que dar alguns passos atrás, que é, principalmente, se você está nesse ambiente onde esse tipo de assunto é familiar, é íntimo, não é? Você tem que ter isso muito. Isso tem que passear algumas vezes na sua mente, no seu pensamento. Do contrário, vem como uma ideia inédita, como um insight, uma luz, uma eureka. Então, quer dizer, você tem uma série de questões anteriores que não tem como a gente não interpretar como ideações que surgem, né, em cada forma de eu me relacionar. São possibilidades que aparecem, né, na tua ideação, no teu imaginário, no teu ideário. Elas têm que estar surgindo. Elas têm que e você tem que estar no lugar onde isso aconteça. Sim. Seja por qualquer motivo. No caso, parece que a questão sempre do dinheiro é sempre um belo chamariz, né? E da inveja, porque o que acontece? Como ele já conhecia uma das vítimas e chega a ficar na casa que esse cara tem em Fortaleza, já não desperta aquela coisa assim, tá vendo? Esse cara tem tudo. Mora em Portugal, ainda tem essa casa aqui. E eu que estou aqui, nem a casa eu tenho. Eu acho que trazem componentes nessas horas, isso é um achismo meu como escritor de ficção, se eu tivesse que desenhar personagem. Ótimo. Que é uma questão do seguinte, o que faz ser tão mal? O que faz ser tão cruel? O que faz planejar tanto? Porque esse é um crime extremamente planejado, ele foi planejado durante, eu acho que mais de um mês, porque Sim. Ele, por ter contato com esse português, que tem contato com os outros, que não era a primeira vez que eles vinham para o Brasil, aí independente se o turismo era um ou outro, Sim. Havia, até porque o cara tinha uma casa em Fortaleza, Sim. ele sabia que esse cara vinha para o Brasil. Ele sabia a data, ele sabia quem vinha, ele sabia com quem vinha, quem eram as pessoas. Isso ele se organiza para criar um sequestro, viu? Primeiro era para ser um sequestro, para ele pedir 1 milhão de euros ou 1 milhão de reais. Sempre como todo caso desses começa lá em cima, no milhão. né? Porque para ele, o cara que tem uma casa em Fortaleza, que é para vir de vez em quando, 1 milhão é nada. E é uma questão do seguinte... Eu quero ter 1 milhão. Bom, a gente está falando de 2001 e a gente está falando também de uma outra contingência de Portugal recém-entrado não, mas há pouco tempo entrado na comunidade europeia, né? Então você está numa época em que Portugal estava assim, batendo bolão, né? Não, e 1 milhão de reais que fossem, era muito dinheiro. Mesmo com a crise asiática que tinha tido em 99, o dólar e o real já estavam melhores. É como se fossem 500 mil dólares. É uma questão assim, era um dinheiro muito grande. Hoje, 1 milhão, seja em qualquer moeda, é muito dinheiro. Aí, em 2001, era um dinheiro maior. É como se hoje ele pedisse, se fosse em real, 4 milhões de reais. Então, é uma questão de que o olhar da vida do outro pelos seus olhos, desse senhor aqui, o
Luiz Miguel? É o Luiz Miguel Militão. Guerreiro, Luiz Militão. Que ele é muito chamado de Militão. Pegam sempre o sobrenome dele para lembrar que é o Militão. Ele se organiza para esse grande assalto, para esse grande sequestro. Ele tem que decidir também se ele vai assaltar, sequestrar, Não, o que ele vai depois fazer. O desdobramento o próprio desdobramento da planificação vai revelando que assim, ele vai precisar de mais pessoas do que ele esperava, porque afinal de contas são 6. E se for um cativeiro, vai ter que ser uma colônia de férias, porque é muita gente, não dá para manter tanta gente assim. E aí você começa a perceber que a mecânica acaba dando mais trabalho, não é? Então, no planificar, no alinhar, você vai mudando da ideia original, como essa que você falou. Começa a mudar. De sequestro, ele percebe que não dá para ser sequestro. Então, vai ter que ser um assalto. Mas assalto também é muita gente. Então, vai ter que acabar em morte. E é um crime, como diz a Rosângela Monteiro, o crime planejado, ele exige o planejamento, a execução e a reação a ele. Então você precisa te pegar, te matar e te desovar. E ele já estava com tudo organizado. Porque o crime começa, eles chegam dia 12 de agosto de 2001 em Fortaleza. Isso. E é um voo curto. Muita gente fala, mas eles chegam... Fortaleza 4 horas. São 4, 5 horas. É muito rápido. Quando eles chegam, eles tinham um guia turístico reservado, porque eu acho que, apesar de um deles ali ter casa, os outros ainda queriam um guia, sei lá que tipo de turismo que ia fazer, mas teria um guia turístico. Tinha um guia. Ele libera o guia turístico, porque esse português, esse Militão, fala para ele, não, vem aqui que eu resolvo com você, eu sou da terra. Tô aqui, para que gastar? Para que gastar com esse brasileiro que vai te enganar? Somos aqui patrícios, vamos comigo aqui. Inclusive, eu já crio uma grande festa de chegada para vocês. Que ele pega e aluga um quiosque na Praia do Futuro. Ele já tinha alugado há um tempo. O quiosque já estava alugado porque acho que entre as atividades dele eram fazer festas ali, né? Eu não sei exatamente qual a atividade dele, ou se era uma atividade ou algo esporádico. Ele fazia uns encontros, umas festas, uns luais. Que era o que ele ia fazer para eles. E que era o que ele ia fazer também ali. Então ele já estava com essa barraca na Praia do Futuro. A barraca era da dona Adelina. E vamos lembrar que 12 de agosto... Adelina Farias. Olha, sua conterrânea. Não, eu sou Faria. Eu sei. Então, só de Faria. É porque o Farias é uma escorregadela. Não existe Farias em Portugal. É tudo Faria. Tá. Mesmo saco. É que dá uma... tudo Faria do mesmo saco. É tudo Faria do mesmo saco. E é mesmo. É tudo de uma região, de uma póvoa chamada Faria, que fica nos sopés de um castelo romano. Uma coisa muito antiga ali. Só que quando veio para o Nordeste, por conta da sonoridade nordestina, virou Farias. Então, Farias. Até hoje me abordam como Farias. Eu falo, não é Farias, gente. Não é nada contra os Farias. É que o Farias é uma derivação dos Faria. Aqui você não é Farias, você fará. Então, o que acontece? Quando ele chega nesse quiosque, ele já em agosto, vamos lembrar que é um mês de alta viagem do europeu, viaja muito, porque é o verão europeu. Inclusive, no Nordeste, graças a Deus, tem sol o ano inteiro. Inveja de quem assim vive. É muito bom para o Nordeste brasileiro, é um mês forte de turismo também, por conta desse turismo português, inclusive, que vem para o Nordeste brasileiro. E ele já tinha esse quiosque alugado por mais tempo, ou ele aluga já em cima desse tempo de morte que vai ser deles? Não, a dona Adelina diz que ela estava arrendada, né? Ela tinha esse quiosque desde 78. Desde 1978. Desde 1978. Ela é dona do quiosquinho lá e que ela já há mais tempo arrendava para ele. Então ele tinha até um negócio. Você percebe que assim, quando você vai ouvindo um pouco as coisas que ele vai tentando resolver, é impossível você não ver que o desejo da morte é maior do que o desejo do dinheiro. Porque ele tinha lá o quiosque, que estava num lugar turístico como o Ceará, como Fortaleza. Ele não devia estar passando fome. E eu acho que nem a fome justifica o que ele fez. Mas
Por que roubar? Por que sequestrar? Pessoas, inclusive, que ajudaram ele. Mas eles chegam no dia 2 de agosto de 2001 e no aeroporto já são levados... Já com o guia... Que eles cancelam o guia. Cancelados, eles já são pegos e eles já são isso é muito importante, eles já são desmembrados das bagagens. As bagagens vão ficar com outra pessoa que depois ela recebe um valor para ocultar e se desfazer daquilo, tá? Então faz parte já do plano. Já é parte da gangue. Ele cria uma quadrilha. Já é parte da gangue esse desmembramento da mala. Tanto é que esses 6 cidadãos portugueses, eles não têm registro em hotel. Não, eles não vão para o hotel, porque ele falou assim, vamos fazer um welcome drink lá primeiro, porque eu fechei o quiosque para vocês com mulheres, álcool, só faltava o cheeseburger, né? Mulheres e álcool. E música. Que era a proposta que ele já estaria, que foi uma grande isca para esses homens irem com ele. Pois. Vamos para lá. E lá foram. E lá foram surpreendidos por um grupo que os esperavam, né? Você sabe que ele arregimentou 4 pessoas. Então, esses 4 continuam presos, né? Tem o nome deles, eu trouxe. Tem aqui. É o Leonardo Souza dos Santos, Isso. José Jurandir Pereira Ferreira, Manuel Lourenço Cavalcante e o Raimundo Martins da Silva Filho. Depois a gente dá as penas deles, que são altas. São altas. Então, mais que merecido. Esse grupo, eles são espancados. Mas tem um ponto antes que eu acho que é importante a gente trazer. Fala. Para fazer a cena completa, eles dão um ar, que isso a gente já viu, tipo Família Gonçalves. Para que os portugueses se sentissem até um pouco mais seguros, quando eles estão dentro do quiosque, parte desse grupo aqui da quadrilha dá voz de assalto. Ah, sim. E o militão se faz de assaltado também. Sim. Ele se faz de vítima, tipo, ele olha, calma, vamos fazer o que eles querem. Calma. Vamos ali, deixa que eu falo com eles. Sabe uma coisa assim? Ele se põe de vítima de um assalto para que, inclusive, os portugueses não fossem, naquele momento, surpreendidos pela falsidade do Patrício. Pela trairagem do outro. Sim, exatamente. É dada essa voz de assalto. E aí eles mobilizam todos eles ali para roubarem. Vamos lembrar que foi tudo planejado para um sequestro de 1 milhão, que seja de euros, que seja de reais, e eles roubam 25 mil reais. 25 mil reais, lembrando que dos 25 mil reais, 10 mil ia ficar para aquela pessoa que tinha a incumbência de se desfazer e ocultar as malas, porque afinal de contas eram 6 malas e deviam ser 6 malas grandes. Tá? A gente não sabe quanto tempo eles iam ficar aqui, mas eram 6 malas grandes para quem ia fazer não sei uma se temporada. Tudo ia só para isso, os 10 mil iam para todos os outros bandidos. Não é? Mas o fato, deixa eu pegar aqui. Mas o fato é esse. Eu acho que 10 mil ia só para... Pelo que eu li, 10 mil... Pelo que eu levantei, 10 mil foram 10 mil só para esconder as malas. Só para esconder as malas e Tem se razão. livrar, que era uma prova muito contundente, porque afinal de contas eram 6 malas. Não é não tinha pouco. alguma. Para então, quem faz. Porque olha muito só. pouco. É muito pouco enquanto resultado. Agora, enquanto ideação. Enquanto planificação, o valor é muito maior. Não era. Sim. Então, eu acho que houve aí realmente um elemento, novamente, o elemento surpresa, que esses camaradas devem ter tentado mudar. Não é? Alguma coisa, não vamos levar dinheiro em espécie, não vamos levar, na época já não trabalhava mais com travel check, eu acho. Não, ou travel check, ou alguma coisa, ou vamos trabalhar com cartão de crédito internacional. Foi cartão de crédito. Vamos diminuir aquilo que nós estamos levando, do que aquilo que a gente falou, porque a gente não sabe também como for,
não tem nem como saber como foram as conversas desse grupo com eles mesmos, né? Uma vez que chegou o amigo, o que era o proprietário da casa, fechando a viagem, o passeio, olha, estamos indo para o Brasil, para Fortaleza, vamos ficar lá na minha casa, já temos o Patrício, A Luiz gente não Miguel, sabe nem quanto tempo eles iam ficar. entendeu? E aí vamos levar um dinheiro que estamos pensando em investir, coisa e tal, e talvez um ou outro tenham chegado e falado assim, não vamos levar esse dinheiro todo. Ou então, Carlos, eles iam ficar 3 dias. Eu não sei quantos não dias sei, eles iam ficar. Não vamos levar. É muito não, perto. eu acho que tinha uma promessa, tinha uma ideia. Tudo bem, mas uma ideia de um turismo. E acho que depois mudou. Falaram, não vamos levar esse dinheiro todo. Vamos fazer o seguinte, vamos primeiro para ver. Para fechar negócio. Não, eu acho que o dinheiro era trazido, a ideia era um dinheiro que eles viriam para fechar algum tipo de negócio. Mas 25 mil reais para 6 pessoas... Mas depois eles não trouxeram... Não. Então, é muito pouco no seguinte sentido. São 3, não dá 3 mil reais por cada um. Em 2001 era um bom dinheiro. Mas você tem ainda a tarjeta, entendeu? O cartão de crédito que você vai fazer saque. Tudo bem. E também tem uma coisa de novo. Se eles fossem ficar 3 dias, era muito dinheiro. Se eles fossem ficar 1 mês, era pouco. Tudo depende do prazo, do tempo que eles fossem ficar. Não, e o que eles estavam acessando em termos de conta internacional, né? Porque... Se o cara tinha uma casa em Fortaleza, ele devia ter conta em banco no Brasil, por exemplo. Seria até mais possível de ele fazer alguma remessa depois. Mas o que eu quero dizer do pouco é que, assim, é um crime tão bárbaro que financeiramente, se a motivação é financeira, tinha que ser muito dinheiro. Mas Beto, que é muito para um, é pouco para outro. Mas vamos lembrar que ele queria 1 milhão? Esse é o susto para a época também, tá? Quando o crime veio à tona, em final de agosto, porque vai demorar um pouco para a polícia ir atrás disso, 12, a polícia só entra no caso no dia 24, né? 25 mil reais não é tão pouco. Mas, acima de tudo, o que me parece é que foi uma surpresa, né? Então, quando esse crime veio à tona e se falou que a quantia envolvida era 25 mil reais, ficou parecendo mais surreal ainda, porque era muito pouco, realmente, como você está falando, era muito pouco. Para o tamanho do crime, porque foram 6 pessoas mortas. Torturadas. Aí você entra uma coisa Por que isso é que eu assim, digo, a motivação... A ideia é mórbida. A tortura. Como que o indivíduo... O que o indivíduo teria que... Agora a gente tem que entender o que é o motivo dessa tortura. A tortura é um ódio pelo ódio. A tortura é um ódio desses caras pelo passado deles, pela história pessoal deles e a relação pessoal com o Luiz Militão? Ou era um ódio por eles serem portugueses? Ou era um ódio deles terem descoberto que não tinha o dinheiro que se imaginava? Então, porque tem um elemento aí muito forte que é tipo família Gonçalves de novo. Quando me falam, por exemplo, mas eles iam roubar o cofre dos pais da Ana Flávia. E chegam ali e não tem dinheiro, o que você faz? Se é um assalto enganado, com todo mundo eles vão embora, porque o que meu desejo era roubar, não matar. Então, eu vou embora. E a própria Ana Flávia ali na hora poderiam ter convencido o pai a não dar parte na polícia. Sabe, podia, pai, não vão fazer isso, pelo amor de Deus, eles devem ser de lá, eles são de uma facção. Inventava. Ou esse português mesmo, esse Militão, poderia ter agido da mesma maneira se ele não quisesse matar. Por que a morte era encomendada também? Porque, segundo tudo que eu pesquisei ali, a cova onde todos seriam enterrados já estava aberta. Então você não abre a cova para enterrar depois de uma morte não desejada. Se tem uma cova aberta, alguém tem que entrar nela, né? A cova já estava aberta dentro da barraquinha, né? Naquele espaço que a gente, quando está fora, no bar, ficam as pessoas trabalhando. A cova já estava aberta lá para o fundo. Então ele queria a morte. Então ele tinha... Não, na verdade, o pensamento não é assim. O pensamento é a ocultação do cadáver.
Tudo bem, mas é uma ocultação de um cadáver de alguém que vai morrer. Sim. Ou seja, vai ter morte. O que eu quero dizer é, se o assalto, vamos supor, chegou ali para assaltar, e o Luiz Militão está se fazendo de vítima também. Sim. Passa aqui, passa aqui, passa aqui. Pô, só 25 mil reais? Tem mais. Tem mais, me dá o cartão. Começa a torturar. Não, a tortura já vai acontecer. A Não, morte vai mas existir. tudo bem. Porque se fosse só assalto, eles pegavam os ajudantes do Militão e iam embora, e o Militão poderia ter feito. Ai, gente, meu Deus do céu, olha, nem adianta ir na polícia. O Brasil é assim mesmo, eu nunca... Porque aquelas 4 pessoas não eram reconhecíveis e conhecidas dos 6 portugueses. Sim. Só o Militão era conhecido, e ele se fez de vítima. Até um ponto. A gente não sabe se, num determinado momento, ele ia girar a chave. Quando eles não encontraram o dinheiro, ele vira a chave. Ou ia acontecer se fossem 100 mil, 1 milhão, 25 mil, 10 mil, R$1. Pode ser. Porque a cova estava aberta. Sim. É que nem assim. E se houve tortura, talvez possa ser para arrancar a informação de onde tem mais dinheiro, ou uma tortura relacionada a uma questão anterior. Aquela coisa, esse cara tem a casa que eu não tenho. Então, agora eu vou torturar ele. Ele vai sofrer o que eu sofro na minha ausência, sei lá, nas coisas dele. Porque o que acontece? Quando, de novo, Ana Flávia Gonçalves, a morte dos pais da Ana Flávia Gonçalves e do irmão dela é uma morte tão devastadora, tão má, tão cruel, tão torturante, porque não chegou só e matou. É tortura, é maldade, é crueldade. Eu quero te destruir. Que não adianta me falar, que na hora deu... Não, foram para aquilo. E qual que teria sido a grande revelação na hora, a Karina, quando tira a sua máscara, que não era uma máscara, eu digo assim, tira e revela, sou eu a mandante de tudo? A Ana Flávia riu na cara do irmão, tomou cerveja enquanto eles estão sendo mortos lá em cima. Tenho prazer. Tenho o prazer de ver aquelas pessoas que, para você, qual que seja o seu motivo, eu quero que eles sofram. Eu quero o sofrimento. Porque, no caso dos portugueses, tem a cova aberta. Eles são rendidos, são roubados e começam a ser torturados. Sim. E jogados naquela cova. Sim. Vivos. Vivos. O exame do ML atestou areia nas vias respiratórias, todas, até o pulmão, de indivíduos vivos. Ou seja, areia aspirada. Ou seja, quando eles foram jogados naquela eles estavam cova, vivos. Eles estavam vivos, foram enterrados com a areia. Foram enterrados, e aí começa aquela questão muito, muito complexa, porque assim, é muito complexa e muito pueril de acreditar que 6 corpos humanos adultos numa cova de areia, numa praia, iria passar desapercebido, que eles iam se decompor ali tudo bem. Como se fosse um corpinho de peixe, né? Que normalmente... Mas mesmo peixe na praia cheira, não, né? Não tem como, eu não sei. É só ver. Quem já viu, já viu. Quem já viu, já viu. Assim, você vai ter, no mínimo, você vai ter uma infestação de mosca. Mosca, aranha, mosca, formiga, aqueles bichos todos. Porque elas estão... A areia, né? A areia não é uma coisa tão compactada. É também, mas ali uma areia já remexida de praia, que já foi aberta e depois tampada, para compactar, não é precisaria não muito. É As moscas sentem o cheiro. Entendeu? Aquilo vai vir. São 6 corpos, não é um corpo. São 6 corpos. Por maior que seja a cova... Que não dá para ser enorme também. Que não dá para ser enorme, porque senão cairia a barraca para dentro. Chamaria a atenção das pessoas antes. Exatamente. Que vocês estão cavando aí? Por que tem aquele buracão ali? Não é? Então são 6 covas rasas. Aliás, é uma cova rasa. Graças a Deus, a baixa intelectualidade criminal, né? Vamos chamar assim. A baixa intelectualidade... inteligência limitada. Exatamente. A inteligência limitada e, acima de tudo, o pensamento rápido, o pensamento linear, ficcional. Né? Mata, faz aquele barulho, aquele som que faz no filme. Parece outro dia, todo mundo andando por ali. Corta e foi.
Não é Twin Peaks, gente. Parece coisa de Blue Velvet, do cara lá, do David Lynch. Não é David Lynch. E tem uma vai coisa... ficar um corpo ali e ninguém vai vindo. Alfred Hitchcock, que põe o corpo debaixo da mesa e as pessoas ficam ali transitando. Não é assim. Não é assim. E são 6 portugueses que vieram passar uns dias no Brasil. Não vieram fugidos para o Brasil, não vieram vou fazer uma nova vida. Eles não pegaram as caravelas de Cabral e aqui chegaram. Eles tinham família, eles tinham negócio, eles tinham a vida deles em Portugal, que precisava continuar. O desaparecimento deles não ficaria por tanto tempo. Agora você falou uma coisa, estrangeiros. Agora você falou uma coisa bem interessante, aí como da família Gonçalves. Eu acho que assim, pelo que eu já vi de crime até hoje, um dos componentes comportamentais que é um aditivo, Beto, é a frustração de não ter encontrado. Ou ter encontrado um cofre vazio, ou quase vazio, ou uma carteira vazia ou quase vazia. Isso parece que no comportamento criminal, tudo indica que é um agravante horrível, porque o indivíduo que está montando isso, ele já está num fio. Mas isso, Carlos, um latrocínio, onde você não tem ligação entre o autor e a vítima. Aí eu até imagino que a ausência, num crime como esse, quando você tem a ligação pessoal, quando você tem talvez no caso da família Gonçalves, eles não podiam ficar vivos. Então, não podiam, mas a garota acreditava piamente que aquele cofre estava recheado pela ideia dela, então de quanto o pai tem ou não tem, porque as pessoas elas têm ideias muito deformadas sobre o outro. Então eu acredito, Carlos, que o Beto tem um cofre lá naquele quarto dele. Eu tenho certeza, porque vira e mexe ele entra lá, eu já... Para a gente não sair deste crime, mas só para te explicar um ponto do Ana Flávia Gonçalves, ela vai matar os pais lá pelas 9 da noite, a mãe só chega às 10. Ela chega no condomínio primeiro, para os bandidinhos dela verem tudo, às 5 da tarde, 6 horas. O cofre é um negócio assim, que eu pego com a mão e levo. Ah, tá. Se ele queria o cofre, é o cofre que eu quero? Leva. Eu pego o cofre, ponho no bolso, ponho no carro, pego um pé de cabra, arrebento o pé de cabra e pego o dinheiro lá dentro. Se o que eu quero é o dinheiro e não a vida dos meus pais, eu resolvo mais fácil. Até porque, quando a mãe da Ana Flávia chega, o cofre já tinha sido aberto. Tá. O que tinha ali era o desejo da tortura, era o desejo do matar, era o desejo do... Aquela família não ia poder ficar viva, porque, com certeza, a festa que se fez lá dentro, enquanto eles iam ser mortos, era uma festa... É bem aquelas coisas de filme, não adianta eu chegar e te matar. Eu preciso que você saiba que sou eu que estou te matando. Sim, entendeu? Como foi no caso da Sharon Tate, como é o que... Chegar no ouvidinho e falar assim, como a Karina fez, eu não falei que eu ia acabar com a sua vida? Não. E rir. Fiz o que a Karina fez. Sim. Nesse caso dos portugueses, eu não sei se para aquele cara com quem ele tinha ligação, isso é uma absoluta elucubração. Se fosse um roteiro desse tipo de crime, eu escreveria essa fala. Ele pode ter chegado no ouvido daquele português que um dia ajudou ele, que ele morou na casa, segundo o que eu li, ele morou ali um tempo, falar assim, sou eu. Sabe assim, você precisa morrer sabendo que eu é que estou resolvendo isso aqui. Então, eu não sei até onde vai. Por isso que eu digo, não é o valor, não é aquelas pessoas iam morrer. E não adianta falar, sabe, que é porque eles viram o rosto. Se você não quer, eles podiam entrar com balaclava. De novo, se o português, se o militão, ele estava se fazendo de vítima, as outras 4 pessoas, aqueles portugueses nunca mais viriam na vida deles. Sim. Eles podiam virar e falar assim, nem vamos, pelo amor de Deus, depois ele vai me matar porque ele é aqui de tal lugar, ele me conhece, eu que moro aqui. Ai, pelo amor de Deus, gente, 25... São só 25 mil. Ai, meu Deus, entendeu? Ele podia ter criado, na verdade, uma situação de eu pego o seu dinheiro, você nunca vai desconfiar que eu estava por trás, porque eu nem quero. Não, mas uma cova já estava aberta. Aquelas pessoas precisam morrer, porque a vida delas não vai mais merecer estar aqui. É isso que eu quero dizer, a maldade... A tortura é um elemento sempre muito forte. Eu acho que a tortura, quando entra a tortura,
quando entra a tortura, até esse ponto, então, como a gente falou, pode ser uma decepção do valor. Eu me lembro daquele caso de Bragança que o eletricista ia muito na loja e via o cofre, e ele imaginou que o cofre tinha não sei o que lá. Quando foram lá, não tinha a chave do cofre. Da família de Bragança. Abriram um cofre, não tinha nada. Mas no também cofre. tá com fogo. A própria... Fala, bom, agora então, agora que vocês já sabem quem sou eu, vamos tocar o inferno aqui. Eu acho que tem sempre esse elemento da frustração, mas em casos assim, entende? O elemento da frustração pode ser o estopim desse tipo de tortura, né? Você vai morrer, mas você vai saber que sou eu que estou coordenando tudo aqui. Sim, tem a perversidade, né? Tem o elemento perverso. Agora, tem também uma ideia muito simplória. Né? Acho que eu entendi. É uma ideia muito simplória. Então, nessa ideia, como enterrar na areia, pode ser uma ideia assim: mas se eu deixar vivo, eles podem acionar a justiça por serem estrangeiros, eles podem chegar até a mim e coisa e tal. O que eu acho que o que é determinante nesses casos é quando entra tortura. Então. Quando entra tortura, a coisa toma outra dimensão, um outro colorido. Se você pegar o Ivisota, aquilo foi um erro de cálculo. Assim. Porque quando o menino reconhece o cara, sim, ali a menina não vai poder mais viver. Sim. Até por causa daquele filme lá, tem tudo aqui, a gente já conversou desse caso. Por quê? E ali não teve tortura. Não teve. E aquele menino precisaria morrer. Eles ainda dão até um dormanês para o menino dormir e nem perceber o que ia acontecer com ele. Eu não estou dizendo que eles são mais humanos, não. Eles são tão terríveis quanto. Não, mas não teve ali, esse elemento da tortura. E não teve a decisão de que o menino teria que morrer. Ele ia ter que morrer e ponto. Não tinha decisão de que além de morrer, eu quero que morra sofrendo. Não teve esse tipo de materialidade da maldade, que nesse caso aqui dos portugueses tem. Quando depois de enterrado, o que acontece? Bom, lá no dia 24 de agosto começa a investigação. Porque as famílias dos portugueses começam a cadê eles não dão sinal de vida, coisa e tal, Os cartões de crédito deles começam a ser... Porque os cartões de crédito ficaram todos com o Militão. E o Militão vai lá para o Maranhão e começa a gastar o cartão, né? Ele foi pego no Maranhão. Então, porque ele estava gastando com os cartões de crédito. E os caras, então, vão atrás dos caras que eram seguranças, né? Teve um segurança esses quatro que eram seguranças e eles acabam... Põe a boquinha no microfone, isso. Põe? Isso. Assim. Não estava? Não, você estava assim. Então, um dos caras era segurança, é ele que entregou e foi lá mostrar. Aí os seguranças são pegos, um deles aponta e ele leva para o local e fala, olha, é nessa barraca... Que seria descoberto mais um pouco, porque com certeza a própria decomposição dos corpos mesmo, ali... porque a própria dona da barraca, a dona Adelina, morava do lado. E mora até hoje, né? Mora até hoje, e com filha e tudo mais, ela mora até hoje lá, então uma hora ou outra aquilo viria à tona, né? Então o cara foi pego e ele entregou o grupo. E aí todos se entregam. Os quatro, eles foram todos julgados, condenados. O Leonardo Souza dos Santos, 120 anos de prisão. O José Jurandir Pereira Ferreira, 120 anos de prisão. O Manuel Lourenço Cavalcante, 120 anos de prisão. O Raimundo Martins da Silva, 132 anos de prisão. E ele já está em regime semiaberto. E o Luiz Militão? Olha, só para você ter uma ideia... O Luiz Militão já está em regime semiaberto? Vou contar. Esse é o mais fácil. O Raimundo Martins da Silva Filho, condenado a 132 anos de prisão, já está em regime semiaberto. Então, né? O Manuel Lourenço Cavalcante, que foi condenado a 120 anos de prisão, já está em regime semiaberto. O José Jurandir e o Leonardo Souza, cada um 120 anos, ainda estão em regime fechado. Aí eu pergunto, para quem então dá esse tipo de pena? Então, essa é uma grande frustração que a gente acompanha com as famílias, né? Quando sai a pena num julgamento, as famílias se sentem com a alma tão lavada,
de certa forma, por conta desse tempo de prisão, porque, afinal de contas, não é uma prisão perpétua, mas 150 anos, 120 anos, é como se fosse uma prisão perpétua, então a pessoa se sente com a alma lavada. E aí ela vai se confrontar que, depois de poucos anos, de, sei lá, muitas vezes um quarto... Hoje está um pouquinho mais difícil, mas ainda assim, tudo depende. Por exemplo, hoje uma Ana Paula Gonçalves, ou até mesmo eles aqui, ela não vai sair antes de 40 anos de prisão. Porque a pena dela é tão alta que a regressão ela não se aplica. Porque ela já é dentro da nova lei, lá de 2019, dezembro de 2019, que é o pacote anticrime chamado. Antes disso, era até 30 anos de cadeia. Isso. Mas o Militão, ele está, desde que ele entrou na cadeia, pelo que eu levantei aqui, primeiro que assim, eu gosto desses bandidos, eu gostaria de ser esquecido porque eu sou o criminoso mais famoso do Ceará. Meu amor, até o STF já deu, que não existe lei do esquecimento, porque as vítimas merecem ser lembradas. E tem uma máxima, você não quer ser lembrado como assassino, não mata. A partir do momento que você matou, inventa uma coisa nobre para a humanidade, inventa uma vacina, um remédio, inventa uma propulsão aí, mas isso daí existe motor, trabalho, né? Inventa, faça uma carreira artística, uma carreira profissional promissora, então não mate. Exatamente. Então, ele já tinha, mas isso dá trabalho, né? Trabalho dá trabalho. Trabalho aí... a gente tenta entender quem inventou, né? Para dar esse nome. Eu gosto do meu, então eu não reclamo. Aí o que acontece? Ele foi condenado a 150 anos e ele é casado com uma brasileira desde sempre, tem até um filho, parece que agora já tem 20 e poucos anos. Eu nem vou ficar falando nome de filho e esposa, porque eu acho que eles não têm nada a ver com isso. Não tem nada a ver, não. Mas o fato é que ele tem uma família com quem ele ainda parece se mantém essa relação. Dentro da cadeia, ele pediu para mudar de pavilhão, porque naquele pavilhão não pode ler, não pode trabalhar, e aí ele quer trabalhar, ele quer muito trabalhar. Ele se formou em pedagogia, pelo que eu entendi, na cadeia, fez mais uma faculdade, mas ainda não terminou, diz que lê bastante, ou seja, cada livro lido diminui um dia de cadeia, e trabalha muito, 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 e que ele pede toda hora o regime semiaberto, mas não dão. Ele, pela primeira vez, em 2024, ganhou uma saidinha, fica aqui até o convite para os advogados, eu vi que ele tem advogados ali estabelecidos, se quiserem dar uma entrevista contando a visão dele, está aqui, é só mandar para a equipe betoribeiro@gmail.com, assim como para a família das vítimas, se alguém quiser contar a história, para que tenha a biografia do seu morto retratado e colocado ele como o poder da vítima. Eu acho importante na medida da consciência de cada família. Claro, né? Mas fica eu acho aqui muito o convite importante. também. Mas o fato é que ele teve uma saidinha de 7 dias, acho que agora em 2024, está na lei, aí é uma questão da lei. Eu, Beto Ribeiro, cidadão, eu sou contra, eu não gosto, eu não me sinto à vontade, eu não quero. Eu não gosto. Você gosta, outro gosta, eu não gosto, eu não gosto de saidinha. E eu acho que assim, se você foi condenado a 150 anos, tem que ficar 150 anos. Senão não dá essas penas, gente. Então não dê essas penas. Senão vai ser frustrante. Acho que em Portugal eles não dão. Então você deu uma pena, deu uma pena de 30, de 40 e que fique a pena. E ele escreveu um livro. Não adianta também dar a pena de 30 e o indivíduo sai com 8. Ele escreveu um livro. Eu pergunto, não deve ter vendido, óbvio que não, mas assim, a renda do livro foi para quem? Para as famílias das vítimas? Porque você não vai escrever um livro sobre o seu assassinato e ganhar dinheiro em cima disso, né? Pois é. O Guilherme de Pádua, a Glória Pérez conseguiu, inclusive, na época, impedir isso. No mundo tem o O.J. Simpson, que escreve um livro contando como ele matou a mulher depois de ter sido inocentado, mas esse livro também ele foi colocado para fora. E ele tem esse livro, eu não consegui ler o livro, porque eu não vi aqui, não achei no Brasil, mas tem em Portugal. Custa 3 euros. Então, essa é a realidade agora. Ele está pedindo para sair, porque ele é uma pessoa que trabalha muito, ele é muito trabalhar. É o reeducando, né, como eles chamam.
É uma questão de como o Brasil quer encarar os seus... Eu acho que a ressocialização é um ponto muito complexo. Eu acho que, no que diz respeito à psicologia, a gente tem que entender que tipo de acompanhamento foi feito, que tipo de acompanhamento é feito com um assassino desses, que tipo de perfil é traçado dessa pessoa, onde você consegue ter linhas de um prognóstico, né? Até onde você poderia conseguir chegar, uma equipe Sim. conseguir chegar, para entender qual a conjuntura que a coisa se dá no psiquismo dessa pessoa que opta, que resolve, que tem a volição de matar 6 conterrâneos dele e enterrar numa cova, numa praia. E eu digo que o depois fala muito do crime. Sim. O cara mata, pega os cartões de crédito e vai viajar para Maranhão para passear uns dias. Então, assim, chega a ser pueril. Eu vou viver a sua vida. Chega a ser pueril no sentido da própria relação do crime como um todo. É pueril, porque cá para nós, você sair para o estado do lado, que é o Maranhão, para gastar no que parece ser férias, um gozo, entende? É muito pueril. É muito pueril porque você envolveu tortura e morte. Entende? Então não dá para... planejamento. Exatamente. E envolvimento de Crimes outros. E você conseguiu angariar pessoas. Exatamente. Então você tem que entender o que se passa nessa mente para depois você achar que está tudo ok, você pegar um cartão de crédito e passar esse cartão como se nada fosse. Como você falou, eu vou viver tua vida, eu vou viver o teu dinheiro, eu vou usufruir daquilo que eu não consegui tirar de você. Mas estou tirando É uma questão de... É a própria checagem, a própria investigação do diálogo que a pessoa tem com ela mesma a partir do momento que eu pego isso teu ou que eu passo um cartão teu. Qual é o diálogo? Porque você tem um diálogo, você tem um pensamento, você tem uma ideia que te acompanha. Sabe aquela coisa, quando você compra uma coisa para ti, você fala mimimei? Sim. Ou estava precisando? Ou isso é para isso que eu trabalho? É para isso que eu faço isso? Você sempre vem um pensamento, né, que coroa a ação. Então, quando você pega um cartão de outrem, que você matou, torturou, enterrou na praia e pega esse cartão no nome de uma outra pessoa, de um defunto, e vai a uma loja comprar alguma coisa, você tem que ter um tipo de cognição, um tipo de ideia. É Mary Munhoz. E é essa ideia que particularmente me chama a atenção. É isso que eu queria pegar. Eu não sei se é isso que ele põe no livro. Não sei se isso está no livro, se isso está com sinceridade no livro, se isso é checado com acuidade na chegada e no acompanhamento prisional desse indivíduo. É isso que nos... né? Quem está no Criminal Minds, é isso que nos chama a atenção. Qual é a ideia que o indivíduo tem para si? Porque a delinquência, ela carrega ideias, né? O indivíduo que furta, por exemplo, que burla a lei, né? Que entra numa contramão, ou que para no lugar proibido, ou que faz qualquer tipo de contravenção, ou que delinque, ele vem com um pensamento. Sempre, toda ação tem um pensamento. E vem uns pensamentos, muitas vezes, arraigados, tipo assim... eu faço mesmo, acho justo. Sempre tem um pensamento que, na maioria, nesse caso principalmente, avaliza ele. Sim. Confirma ele. Eu acho uma coisa interessante, ele quer o esquecimento, mas ele escreve um livro sobre o que ele fez.
sobre uma morte. E o livro não é algo para a posteridade? Não é para você... ser lembrado. Então não, tem que... o que se quer. Exatamente. O que se quer, né? O que se não, pretende. ele quer um esquecimento da pena. Ele quer um esquecimento de que ele é um assassino. Ele quer um esquecimento quer da ser visto pena. agora como um pedagogo, que eu achei maravilhoso ele ter feito pedagogia. E tem algumas profissões que eu acho que não poderiam fazer. Pedagogia, psicologia, isso não dá, né? Agora, sei lá, é um direito que cada um cabe. Porque o que eu digo é também, essas pessoas, e eu digo num geral, que fazem alguns crimes, eles sabem como se utilizar também do próprio sistema para ficar menos tempo. Então, trabalhar muito não tem que ser mérito. Para mim, tem que ser obrigação. Você está na cadeia fazendo o quê? Ler não tem que ser mérito. Tem que ler. Agora, a sociedade, a lei brasileira, ela premia algo que teria que ser commodity dentro da cadeia. Sabe, o que fala, mexe, né, na sociedade, em todo o tempo que eu estou aqui, mexe, faz, muda, não sei o que lá, mas tem coisas básicas que a gente não vê mudar. Não. Né? E uma delas, que é o pilar e a estrutura que eu não vejo de fato acontecer de uma forma suprapartidária, de uma forma de união nacional. De união nacional, é a educação. Tá? Começar, então, a, de fato, criar um modelo educacional ou modelos educacionais diferenciados para essa grandeza de país, com suas regionalidades, de forma verdadeiramente incentivada e investida. Esse é o ponto número 1. Depois, você vai ter toda uma questão judiciária com as leis, inclusive, muito mal alinhavadas, que permitem isso que você está falando. Né? Essa indignação que vai tendo. E aí, o que você percebe que também a sensação que dá para a gente, num país tão continental como o Brasil, é que não tem, não sei, é uma sensação, vou deixar claro, que não tem mais como coibir determinadas ações, porque você não tem nenhum aparelho educativo. Você não tem nenhum aparelho que acompanhe, como leis efetivas. E você não tem um sistema penitenciário que efetivamente abarque o que está acontecendo. Tá? Então, você tem todas as pontas da ideia, né, desamarradas. Então, você tem um pacote anticrime, agora você tem de novo, esse mês saiu um negócio... do feminicídio? Do negócio da segurança, né? O Brasil todo voltado para isso. De tempos em tempos você vai ter uma campanha, ok? Mas você não vê efetivamente um resultado, porque parece que já está tudo com tanta gente. Mas aí eu vou te falar não uma dá coisa. conta. A maior parte dos crimes que a gente faz aqui, você pode pôr uma pena de 700 mil anos. O feminicídio ele não vai parar. Não vai parar. E não é pela educação na escola, pela educação, são as famílias mudando o seu pensamento machista. Mas, esse tipo de crime esse crime agora, que a gente está falando, é um crime organizado por uma pessoa, inclusive portuguesa, que teve muito mais acesso a muito mais coisas. Porque é do humano, é da inveja, é da raiva, é do oposto, é do livre-arbítrio. Esses crimes, tipo Família Gonçalves, Suzane von Richthofen, eu tiro Isabela Nardoni, tá? Tiro porque aquilo foi um crime do acaso, não tem nada a ver. Esses crimes familiares, esses crimes de amizade, esses crimes organizados e orquestrados, eles são crimes de livre-arbítrio. Você pode colocar o que você quiser de pena, ter a educação que você quiser que tenha que fazer não sei o que você quiser. Parece que é do caráter, da índole. É do caráter, do desejo, do livre-arbítrio. É do livre-arbítrio. Exatamente. Livre-arbítrio. É que assim... Esses que a gente está falando aqui. É que assim, o Estado, ele tem que garantir o mínimo. Tudo bem, o mesmo. Não é? Ele tem que garantir, pelo menos, um ambiente
educador. Tudo bem, mas... É o mínimo que ele pode garantir. Claro. Vai ter crimes como esse, crimes do livre-arbítrio, baseado em inveja, em cobiça? Sim, vai continuar havendo. Vai haver o feminicídio baseado na posse, baseado em vantagens? Sim, vão continuar existindo. Mas o que a gente tem que... Tá bom, e o que a gente faz? Deixa correr solto? Mas não, não pode. É outro tipo de crime. Não, sei, eu entendi. Mas mas a ideia de pensar uma sociedade enquanto Estado, enquanto classes dominantes, né? Enquanto cabeças pensantes, enquanto Estado mesmo, você tem que pensar em minimizar o impacto. Entende? Então, como é que você minimiza por baixo? Você tem que dar educação. Sim, mas aqui a gente volta a falar isso eu sempre. Sei, mas é um enxugar-gelo importante. E a gente tem que mudar leis. Sim. E tem que construir presídios com esse formato laboral para que o indivíduo não vire e tenha essa fala, mas eu trabalhei muito no presídio. E você vire e fale assim, eu acho que o indivíduo que está no presídio deveria trabalhar, porque ele vai estar lá fazendo o quê? Porque eu li muito no presídio. Então sempre gera essa sensação de inédito. Não, isso sempre gera a frustração social que a gente tem como sociedade. Meu querido, mais algum ponto desse caso? Eu acho que esse caso ele é muito... Eu acho que, olha... Ele é um filme de terror. É um filme de terror que eu acho que não foi orquestrado por brasileiros, né? E isso alivia muito, porque... Não, mas tinham 4 brasileiros ali, agindo, amando que seja de portugueses, espanhóis ou holandeses. Foram porque quiseram. Sim, porque foram pelo viu metal e pelo prazer de bater, foi enterrar pelo viu e metal acabou. E o prazer de bater tem com 4 uma ideia. brasileiros. Vai saber que ideia que eles foram implantadas nele, né? A ausência de ter a nacionalidade nesse caso. Então volto a dizer, a gente precisa criar verdadeiramente uma investigação científica dentro do CSI aí brasileiro, do Criminal Minds, do Mental, para descobrir, entendeu? Para conseguir trilhar melhor o caminho. Vai evitar? Não evita, mas baliza a investigação, baliza o conhecimento e transcende, né, nessa investigação para toda a sociedade, para que toda a sociedade seja mais consciente dessa característica e desse tipo de ação que pode estar acontecendo aí nos lares, né, de várias casas do Brasil. É isso. Carlos terminou falando bonito e você lembra ter visto aqui todo dia, a gente se vê daqui a pouco. Muito obrigado e até já. Corta.